Geralmente eu começo falando do meu nome, falando para seguir a nossa produtora no Instagram. Vou começar diferente hoje. Tô me sentindo um pouco ousado. Posso? Claro. Não tem muito tempo. No nosso primeiro encontro, a gente já entrou num debate acalorado sobre o título do seu livro. Sim. Eu lembro com um detalhe daquilo. Mas na minha cabeça eu fico assim, cara, eu sou muito petulante mesmo, porque o livro é dela e foi um pouco arriscado, entre aspas, porque eu podia te perder ali. Mas pelo contrário, a gente se ganhou e ficou mais íntimo. Conta um pouquinho pra gente, eu tô falando do meu ponto de vista, tá? Quando acabou com a nossa interação, super amigável, tá? Mas foi uma interação, digamos assim, com muita energia, né? Sim, sim. Eu fiquei assim, cara, mas será que eu devia ter sido um pouco mais passivo? Meu ponto de vista foi esse. Eu quero que você me conte, assim, como é que você se sentiu no momento, depois, porque eu acho que ali foi o ponto-chave da relação tão íntima que a gente tem hoje. Como é que você se sentiu? Então, no primeiro momento foi um choque para mim, né? Eu me senti confrontada, assim, com algumas coisas que eu não estava nem entendendo. Eu não estava nem entendendo na hora, porque achei que foi, assim, um pouco contundente frente a algo que eu estava trazendo e que... Mas, assim, depois foi super especial para mim. Digamos que eu pensei em você, Arnaldo, e na sua fala durante uma semana inteira sobre o título do livro. E eu falei, gente, uma sacada e tanta, uma dica preciosa, porque realmente era isso que constava no meu livro. Eu não sabia traduzir ali muito bem, em forma de título, o que seria essa história, né? Mas foi precioso, tá? Sim. Foi precioso. E isso fez muita diferença. Primeiro, esse título entrou em mim. E uma vez que eu aceitei esse título, para mim as coisas foram mais fáceis de, até mesmo de eu interpretar aquilo que eu tinha escrito. Uau. Então, eu achei especial. Apesar de ter sido tenso no início, mas depois ele funcionou bem. E nesse sentido, aquilo que eu falei com você no dia, não, a autoridade para mim é você, então eu vou seguir, eu estou aqui para isso, para ser mentorada, né? Sim. E foi especial. Então, vamos dar um marcou. pause aqui, porque agora todo mundo em casa tá assim, ó. Qual é o título? Até a produção tá aqui. Que título é esse? Você viu que eu queria atenção aqui agora pra atrair a audiência? Então, vou fazer que nem o João Kleber. Para. Espera aí, antes de falar qual é o título. Bem-vindo, bem-vinda a mais um Papo Best-Seller. Hoje, muito especial aqui com a Miriam, com quem eu tive esse debate maravilhoso. Hoje é minha amiga. Se você não nos segue ainda nas redes sociais, vá lá no Instagram, legacy.oficial, LEGGACY. Estamos esperando com essa entrevista e, obviamente, muitas outras. Agora sim, segura o livro e revele ao mundo o título maravilhoso, fruto desse debate nosso tão acalorado. Vamos lá. Então, o título do livro é Você não é perfeita, mas é livre. Como a minha história pode ajudar a ressignificar a sua e a viver com mais esperança. O título e a capa a galera já conhece. Sim. Agora, quem tiver o privilégio de abrir esse livro, e muitos farão isso, o que vai encontrar aí? Vai encontrar uma história real de uma pessoa que, aos 60 anos, teve uma preocupação ao ver os filhos criados, ao ver os netos chegando, bateu uma insegurança. Meu Deus, eu acho que eu não ensinei tudo para os meus filhos. Eles não conhecem muito da história, não sabem direito por que eu agi de determinadas formas. E eles não conhecem as raízes, né? De onde eu vim, a origem, o que me levou a ter determinadas atitudes na vida. Poxa, eu acho que eu falhei, eu deixei de contar isso para os meus filhos. E eu comecei a escrever e fazer pequenas publicações no Facebook sobre isso. Comecei das minhas raízes. Comecei a valorizar os meus antepassados, citar os nomes, procurar, perguntar para um primo como era o nome, onde é que morava o bisavô.
Comecei a fazer um relato e fiz pequenas publicações. Para minha surpresa, os amigos começaram a dizer: Miriam, que história linda, faz um livro. Eu compro o seu livro, você escreve bem, então eu quero saber. E foi por isso, foi nessa forma de querer deixar um legado para os meus filhos. Mas teve um momento, justamente com o retorno que eu tive das pessoas, que eu comecei a parar e pensar: poxa vida, de repente tem pessoas passando pelas mesmas dores que eu. E por que não tentar? Mas como que eu faço? Como é que eu escrevo? Como que eu publico? Eram preocupações e coisas que estavam muito distantes de mim. Então, estar hoje aqui, com esse livro em mãos, é a realização de um sonho. Passa um filme, né? Passa um filme. Entendeu? Foi assim que nasceu o livro, com a vontade de deixar um legado, primeiro para minha família, e depois, com o toque dos amigos, pessoas podem passar por isso. E, quem sabe se a minha história não poupa algumas dores, né? Porque se eu passei por alguns caminhos e eu narro isso, de repente tem pessoas que podem, ao ler isso, dizer: opa, por que não eu experienciar diferente, né? Então, quando falo em ressignificar a história, é isso. Acho que o seu papel, o meu papel, como humanos, eu creio plenamente que ninguém está nesse mundo por acaso, né? E todos que viemos para esse mundo aqui temos uma missão. E ela é maior do que nós. Ela passa de nós, ela é além de nós. Aquilo que você recebeu e aquilo que acontece com você pode abençoar pessoas, pode poupar dores. E se você passa por determinadas dores, você está se preparando, você se torna preparado para ajudar outros a dizer assim: eu sei o que você está passando, olha, eu acolho você, eu sei do que você está falando, né? Então, o meu propósito é esse. Coisa linda. Abarcar pessoas e contar essa história. É simples, é uma história verdadeira. O que está aqui é parte da minha história. Voltando um pouco para o nosso primeiro encontro, você fala um pouco dos seus dias seguintes àquele encontro. Os meus também foram pensando muito nisso, assim. E toda aquela energia vem num lugar de paixão pelo que eu faço e de respeito pela sua obra, sabe? Assim, caraca, isso é muito bom. Então eu quero muito que isso dê certo. Então pra mim também passa um filme. E pra mim também é muito, muito, muito interessante estar aqui. Agora, você falou que em certo momento esse título até te empoderou mais com a história. Eu fiquei curioso. Me explica isso melhor um pouco? Sim, porque para eu assimilar essa questão da liberdade dentro da imperfeição, sabe? Eu não sou perfeita, mas eu sou livre. Isso me levou a um exercício. É quase que um mantra, né? É linda essa frase. Então, poxa, realmente perfeita eu não sou. Mas eu sou livre para compreender que eu fui criada com um propósito. E propósito não tem a ver com perfeição. Quem nos criou, na minha crença, né? No meu conhecimento, digamos, espiritual, na minha crença, eu vim de alguém perfeito. E se eu oportunizo, porque fomos criados, o sopro dele imagem e semelhança nos deu, né? A imagem e semelhança, mas junto com isso, ele deu o que para mim, para você, para todos nós? O arbítrio. Eu posso escolher. Eu não sou marionete de Deus, né? Então, se eu posso escolher, eu não tenho que ficar presa aos carimbos, né? Às exigências. Que, Arnaldo, nós mulheres, principalmente nós mulheres, até a nossa Constituição, ela difere dos homens. Tudo nosso é para dentro. O nosso prazer é para dentro. Nós geramos uma vida dentro. Nós somos criadas para abraçar o mundo. E isso pesa. Em um determinado momento, você se dá conta de que você não é suficiente. É muita coisa.
Só que algumas de nós adoecem nesse processo. Então, parar para se ver como uma pessoa que vem de um ser perfeito, que tem a liberdade de escolher, eu posso olhar e dizer, me ajuda? E ele vai dizer, eu estou com você todos os dias. Não tema, sabe? É nisso. Então, quando esse título veio da forma que veio, ele trouxe para mim um entendimento até muito maior da minha história. Que incrível. Incrível. Obrigado por compartilhar. E eu não sei explicar o que eu vou te falar agora, mas a impressão que eu tenho é que você escolheu a roupa perfeita para hoje. A sua roupa comunica tanto, a sua camisa com essas estampas. Isso me deixa curioso, eu quero saber como é que foi o seu dia hoje. Da hora que você acordou até aqui, como é que você fez? Você pode resumir, claro, mas também as emoções do seu dia hoje. Me conta um pouquinho. Sim, eu despertei muito cedo hoje. Já em São Paulo? Já em São Paulo. Tá. E a primeira coisa que me veio foi, meu Deus, hoje o dia é especial. E eu preciso que o Senhor acalme o meu coração, porque eu não sou perfeita, Senhor. Então, eu posso tremer na frente das câmeras, né? Eu posso não saber o que falar, mas eu sei o que falar, porque o que está dentro de mim. Claro. Né? Quando a gente fala com naturalidade daquilo que está dentro da gente, você mesmo recebe a mensagem que você fala com paz, né? Claro. Então, isso é especial. O meu dia hoje foi maravilhoso. Levantei e vim para cá, cheguei muito cedo. Aqui compartilhei com as colegas best-seller. Foi um ambiente assim de muita alegria, de vibrar com as outras pelas histórias maravilhosas que todas elas trouxeram para compartilhar aqui. Então, o dia foi muito especial. Obrigado, Está sendo. Está sendo. E vai continuar sendo. Eu queria falar um pouco agora do processo. Sim. Do início ao fim, que não é um fim, é um novo começo, mas primeiro tem duas etapas, são várias etapas, mas eu quero focar em duas aqui durante a escrita, que é a cognitiva e a emocional. Uhum. Vou começar pela cognitiva. Então, me fala do teu processo. Teclado, laptop, mão, celular, áudio. Como é que você escreveu isso? Do jeito que dava para escrever. Explica. Às vezes, eu estava dirigindo, parava num sinal, eu apertava o gravador do celular. Uau. E eu dizia... Isso, aconteceu isso na história, para eu me lembrar, para fazer depois. Quando possível, no celular ou no laptop. Então, foi assim, foi um processo, né, construído da maneira que dava, porque a gente nessa correria, eu sou aposentada hoje, mas eu criei um projeto de educação musical de crianças e eu lido com centenas de pessoas na área da música, e a gente aprende a lidar com outras histórias, outras dores, outros processos. Então, você não tem muito tempo para você, entendeu? Principalmente quando você está tratando com pessoas em áreas de carência social. Então, qualquer possibilidade, eu fui encaixando. Então, era um intervalo de uma aula para outra, eu lembrava de um detalhe, então corria, se desse para escrever bem. Mas se não, gravava. Então, foi áudios, mão, teclado, tudo um pouquinho. Um pouquinho. Então, entendi a parte cognitiva, agora eu quero saber a parte emocional. Assim. Uhum. Tive relatos hoje aqui de pessoas que falaram que durante a escrita lembraram de coisas boas, outras de coisas ruins, umas que se transformaram. Como é que foi para você a jornada emocional de escrever esse livro? Sim. Eu falei que iniciei esse processo para deixar para os meus filhos um legado, né? Uma história. E nesse processo era assim, foi de grande envolvimento emocional, porque para contar essa história eu revivi algumas dores. E quando a gente revive, né, essas dores, a gente sente que mexe com a gente. Então, houve desgaste meu emocional. Teve dia que eu parei, fechei o que eu estava escrevendo. Né? Não vou falar sobre isso. Há certas coisas que eu omiti,
Mas outras eu falei com mais suavidade. Precisei primeiro trabalhá-las dentro de mim, para depois elas virem com mais suavidade, porque eu queria comunicar, mas eu não queria fazer da história um peso. E tem um detalhe. Quando as pessoas lerem, elas vão ver o seguinte: a história é um pouco da vida da Miriam, mas não é para enaltecer a Miriam. Todos os detalhes aqui eu chamo para... Olha, houve dor sim, houve problema sim, mas eu tive a ajuda do alto. Eu tive quem esteve comigo todos os dias, eu tive quem me fortaleceu, eu tive quem me segurou pela mão, entendeu? Então, isso mexe, né? Mexe com a gente, esse caminhar. Quando a gente caminha pelas nossas dores, se a gente não tiver a companhia do Eterno, a gente sucumbe. Então, foi uma mistura, né? Tinha o lado de que precisava funcionar, mas tinha outros que, para funcionar, tinha que passar pelas dores. Entendi a parte da escrita, a parte emocional. Agora eu quero saber aonde você estava e o que estava fazendo no momento exato no qual você descobriu que é best-seller. Então, o dia que eu descobri que eu era best-seller, eu estava lavando louça na cozinha. Maneiro. E me veio... Porque não foi no dia que eu lancei meu livro. Demorou 2 dias para que... A Amazon estava com delay, eu lembro. Tava com delay. É verdade. Então, foi no dia 13 de junho que saiu o meu livro. Dia de Santo Antônio, talvez? Santo Antônio é o santo casamenteiro, é esse? 13 de junho? Santo Antônio é santo casamenteiro, eu não sei. 13 de junho. 13 de junho. Então, eu estava lavando louça e, de repente, aquele clique, né? Parei, fui olhar o celular e... E foi uma vibração em casa, né? A minha mãe, o meu marido. Então, foi algo muito especial, viu? Você falou da sua mãe e do seu marido, eu queria saber, assim... Sim. Ao longo do processo, eles te ajudaram de maneira mais direta, dando opiniões? Ou não participaram tanto da escrita, mas te apoiaram emocionalmente? E depois, como é que foi a reação deles? Me conta como é que foi a relação com essas pessoas tão importantes ao longo e depois do best-seller. Eu escrevi todo o livro sem que ninguém da minha casa soubesse. Eu acho isso uma boa decisão, sabia? Sim. Não gera expectativa em ninguém. Eles só souberam no dia em que o livro foi publicado. E quando souberam? Souberam no dia 11 de junho, quando o livro foi publicado na Amazon. Eu chamei-os de manhã, né? Minha mãe, meu marido, meus filhos que estavam em casa, o meu filho que estava em casa e os outros 2 não, que eu tenho uma filha que mora na Holanda. Sim. Eu mandei mensagem para eles: queridos, escrevi um livro, está sendo publicado hoje. Que maneiro. Então foi surpresa. Me fala um pouco das reações, se quiser falar de um ou de outro, como é que foram as reações? O meu marido vibrou muito, ficou assim, mas escreveu minha mãe, minha filha. E aí eu quero, assim, aproveitar para testemunhar, né, que a grande incentivadora na minha vida, eu tenho pais maravilhosos, mas a minha mãe é a grande incentivadora. E sabe qual foi o maior prêmio? Best-seller é um marco. Claro. Mas o maior prêmio para mim foi quando a minha mãe leu o livro e ela disse: isso não é um livro, isso é um filme que está passando na minha... Que lindo. Por quê? Na minha cabeça, por quê? Porque a minha mãe dividiu comigo algumas dessas dores e ela disse: isso é uma história real, minha filha, você contou a história real. Então, foi uma emoção grande para eles, uma satisfação para minha mãe. E os meus filhos estão naquela coisa: poxa, mãe, que bom, né? É bom ouvir minha história contada e eternizada. Então, mas olha só, isso não é comum, tá? É mais comum as famílias não lerem os livros. Acredite, né? Se quiser. Então, celebre e honre. E que maravilha. Agora, vamos lá. Pelo que eu tô vendo aqui, você tomou gosto pela coisa. Sim. Próximos passos. Arnaldo, eu já estou escrevendo outro livro. Pode falar um pouquinho pra gente sobre... Eu não gostaria de dar esse spoiler agora. Caraca, não. Fazendo mistério, marqueteira, gostei. Eu não vou dar esse spoiler agora, não. Mas só fala em que estágio ele tá, mais ou menos. Não, eu estou no 7º capítulo. Uau! De uma ficção. Caraca! Que é uma história real. Mas eu estou trabalhando... Famosa ficção biográfica. Ficção biográfica, entendeu? Por quê? Porque não
para Uhum. aqui. Nunca para. Não para aqui. E, veja bem, nós recebemos, quando viemos para cá, talentos diversos. E eu me pego pensando, será que você... O que você tem na sua mão? Claro. Será que você já usou tudo que Claro. você Maximizar, tem para né? usar? É. O que mais você pode fazer em benefício de outras pessoas? Para contribuir com esse mundo? Porque você recebe, Arnaldo, do divino, não é para ficar com você. Você recebe, é para você compartilhar, é para abençoar pessoas. E eu me peguei nisso, Miriam. Você conseguiu escrever a sua história, mas as outras histórias? Sim. Há outros públicos que você pode atingir. Sim. Então, o que você vai fazer com isso? Eu comecei a escrever. E Tô lá. gostei de segurar o spoiler. Gostei. Agora, olha só. Você entrou na mentoria, foi em que mês, você lembra? Foi em março. Então, em desse março, ano. essa história começou. A gente está em agosto. A história, quando eu entrei na mentoria, já estava escrita a história. Foi só alterações? Não, foram só as alterações. Eu não Revisão, tinha... capa. Exatamente. Mas vamos usar março como início para a gente poder fazer aqui a brincadeira. Então, em março você entrou. Em agora em junho agosto. foi publicado. E agora estamos aqui em agosto, você Agora recebendo sua placa de best-seller, seu livro físico. Sim. Estamos falando de mais ou menos 4 meses. Daqui a 4 meses, vamos falar final do ano, vai. Então, janeiro de 2026. Se de março até agora, você, de um manuscrito semi-finalizado, você está com um livro físico na mão, best-seller, e preparando o segundo, se a gente conversar de novo em janeiro do ano que vem, de agora até lá, o que você acha que vai acontecer? Bom, eu pretendo escrever até lá mais 2 livros, como já está caminhando. Mas eu não pretendo fazer só isso, não. Uhum. Eu tenho o desejo de contribuir com o meu público com propostas de escrita terapêutica para essas pessoas. Incrível. Entendeu? Dizer para elas a minha experiência nesse sentido. E existem histórias fantásticas em cada ser humano. Com certeza. E estimular essas pessoas a desenvolverem essa habilidade de escrever. E se não puderem fazer isso, se não tiverem essa habilidade, poderem contar com a sua ajuda. Com a minha ajuda. Me dá um exemplo, assim. Me fala que tipo de pessoa, passando por que situação, você gostaria de ajudar. Não existe uma situação, assim, o ser humano não é uma caixinha, né? Não é matemática, não é... Cada pessoa tem uma história preciosa. Okay. Seja qual for a história, se eu puder contribuir para que essa pessoa trate as suas dores e se sinta realizado nesse processo ao revisitar essas dores, ao revisitar essa história, né? Sabendo que essa história pode fazer diferença na vida de outras pessoas. Ou seja, você está num... É um efeito... E aí, você pode tanto ajudar essa pessoa a ela escrever, ou você escrever por ela, é isso? Também. Que beleza. Também. É um passo que eu gostaria de Então, se agora dar. tem alguém em casa vendo isso, falando assim, eu quero isso! Como é que a pessoa te encontra? Fala nessa câmera aqui. Eu estou nas redes sociais como @Miriam Freitas Escritora, ou você me encontra também pelo e-mail miriafreitasescritora@gmail.com. E se você quiser me der a oportunidade de contribuir com você, será um prazer. E eu gostaria de dizer uma coisa para a minha audiência também. Por favor. Posso dizer? Claro. Olha só, eu li em um blog a seguinte questão. Muitas vezes a gente acorda no modo com o modo guerra acionado. Tudo é urgente, tudo exige alguma providência nossa, e naquele turbilhão de coisas, a gente acaba se frustrando porque a gente quer resolver tudo e não consegue resolver nada, né? Mas eu queria que você pensasse em vou dar 2 adjetivos aqui, 2 adjetivos. Raro, ou rara, e preciosa. Você é rara e você é preciosa. Tem uma
Tem uma música, Raridade, o Anderson Freire é quem canta. Ele começa dizendo assim, não consigo ir além do seu olhar. Eu olho para você, mas eu não consigo ver o que vai além do seu olhar. Mas você reflete a imagem de quem te criou, né? E a raridade não está naquilo que você possui, nem o que você sabe fazer. Isso aí é uma questão, sabe do quê? Do propósito que Deus teve ao trazer você para a Terra, tá? E outra coisa que essa música fala, você é precioso, mais raro do que o ouro de Ofir. O ouro de Ofir é considerado de uma pureza, né? Então, assim, você é precioso, você é raro, a sua história tem valor. E eu queria dar uma sugestão para você. Quando você estiver perturbada com a sua história, ou pouca vontade, ou se cobrando, tenta colocar sob um amparo, um tripé da fé, um tripé da esperança e um tripé do amor. A fé, ela reconecta a gente a quem nos criou, né? E a fé oportuniza sonho, ela é a direção, ela é onde você quer chegar lá naquele ponto. Então a fé te diz que você vai chegar lá. A esperança, ela é o farol que está iluminando o seu caminho para você chegar. E o amor é maior de todas as dádivas. Se eu pudesse fazer uma relação aqui, uma comparação, eu ia fazer com um automóvel. A fé, para mim, seria o GPS, a esperança seria o farol e o amor o combustível. Porque se faltar, o amor agora permanecem a fé, a esperança e o amor. O maior desses é o amor. O amor, se você tiver o GPS, se você tiver o farol, mas se você não tiver o amor, não vai. Então, minha querida, você é preciosa, você é rara. E se eu tirar o automóvel e colocar um barco, e eu só vou fazer isso aqui agora, porque me ocorre uma canção que eu ouvia desde pequenininha e para mim consola o meu coração, conforta o meu coração. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal, passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E passa o temporal. O meu desejo para minha audiência é que ela tenha a companhia bendita de Cristo nesse barco, porque pode ter a tempestade que for. A sua vida para Deus, ela é preciosa. E Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar para que você chegue sã e salva, aonde Ele já programou que você vai chegar. Sabe porque Ele já está lá. Ele já está lá no futuro. Te esperando. Ele já sabe de tudo. Então, se Ele já sabe de tudo, eu tenho só um papelzinho a cumprir aqui, que é descansar, confiar, entregar. Ele vai conduzir. Então, minha querida, e o meu querido também. Não consigo pensar em maneira melhor de poder encerrar esse papo. Repete pra galera seu Instagram e seu e-mail, porque agora todo mundo quer falar com você. O meu Instagram é @miriafreitasescritora e o meu e-mail é miriafreitasescritora@gmail.com. Obrigado. Te agradeço. Eu te agradeço, obrigado, querido. Meu amor. Beijo. Gente, se você quiser ver esse papo delicioso, depois com calma, mais uma vez, segue aqui, ó, Legacy, LEGGACY.oficial no Instagram. Claro, siga a Miriam. Miriam, obrigado pela audiência. Até a próxima. Estamos juntos.